A paz do Senhor a todos os meus alunos de EBD, a paz do Senhor que está me assistindo. É muito bom ter você aqui, né? E vamos agora começar mais uma aula de EBD. É legal a gente lembrar que a gente já está na reta final, a nossa revista está quase terminando, falta só mais uma lição para a gente dar término a esse período tão legal que foi aprender sobre a casa de Deus. Vamos começar fazendo uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o Teu nome, agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma EBD em casa. Que o Senhor permaneça abrindo o nosso entendimento para aprendermos mais de Ti, da Tua palavra, que tudo que for ensinado, Senhor, possa ser guardado em nosso coração. Permaneça conosco, o Senhor é muito bem-vindo. Em nome de Jesus, amém. Bom, turma, primeiramente, vamos lembrar o tema da nossa aula. O tema da nossa aula, que é a lição 12, é uma casa de fazer discípulos. A casa, como nós sempre estamos falando, né, trata-se da nossa igreja, né? A igreja é um lugar de muitas coisas. Temos aprendido que é lugar de oração, lugar de cura, lugar de milagre, é lugar de aprendermos a palavra. E hoje nós vamos aprender que ela também é um lugar de fazer discípulos. Bom, primeiramente, eu quero pensar com vocês sobre essa palavra, discípulos. Discípulo quer dizer aquele aprendiz ou aquele que estuda, certo? Bom, também é legal a gente pensar que todo discípulo precisa de um mestre. Bom, o mestre, na verdade, é aquele que ensina ao discípulo algo, né? O mestre, ele ensina com práticas, ensinamentos, né? Palavras, e ensina também com a sua lição de vida. Ou seja, todo o discípulo segue à risca o que o seu mestre ensina. Bom, para ser um mestre, exige muita responsabilidade, né? Ser um mestre exige dedicação, né? Tem que ter uma visão, tem que ter um cuidado, né? Tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque ele influencia o seu discípulo, certo? Bom, nós como cristãos, durante toda a nossa vida, nós aprendemos que nós somos chamados, né, por muitos nomes. Somos chamados de evangélicos, somos chamados de protestantes, somos chamados de irmãos, mas o Senhor Jesus também nos ensinou que nós também somos discípulos. Ser discípulo não é fácil. Ser discípulo não quer dizer apenas conhecer a vida de Jesus. Não quer dizer apenas saber o que Jesus prega ou tudo o que Jesus fala. Ser discípulo significa também viver as práticas que o Senhor ensina. Ser discípulo significa ser imitador de Cristo, ou seja, viver tudo o que você aprendeu. Nós, na nossa revista, temos o nosso Memorizando e nessa aula o Memorizando se encontra em João 8,31. E o nosso Memorizando diz assim: então Jesus disse para os que creem nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. O que o Senhor quer dizer? Quer dizer que ser discípulo é ser constante no aprendizado e na prática do que foi aprendido. Ou seja, todos os dias temos que aprender do Senhor e todos os dias praticar o que o Senhor ensina. Olha só que interessante. O Senhor nos ensina que nós somos o sal da terra e que nós somos também a luz do mundo. O que quer dizer ser sal da terra? Ser sal da terra é, por exemplo, uma comidinha que você vai comer, né? Precisa ser temperada. Bom, uma comida sem tempero, sem sal, você até come, mas não é uma comida prazerosa. A gente não vai se alimentar com aquela saciedade, com aquela satisfação, não é? É ruim de engolir. Então, o que o Senhor ensina? Que nós, que somos discípulos, que conhecemos a palavra, né?
que já temos a palavra do Senhor no nosso coração. Nós somos o sal da terra porque nós estamos aqui para temperar essa humanidade. Estamos aqui para fazer a diferença, para sermos aqueles que faz algo diferente, né? Que tempera, né? Todos que olharem têm que ver que nós somos diferentes dos outros. E ser a luz do mundo quer dizer que nós temos que iluminar esses. Nós temos que mostrar o caminho da salvação. E é uma responsabilidade. A todo tempo nós estamos sendo vigiados, seja no trabalho, seja na escola, sabe, na sua vizinhança, dentro da sua casa. Nós somos exemplos, somos discípulos de Cristo e temos que ensinar o caminho. Bom, também o Senhor Jesus nos ensina, lá no livro de Lucas, Lucas 14, os versículos que se encontram lá, do 25 ao 35, o Senhor Jesus ensina pra gente três condições que nos permitem nos tornar discípulos. A primeira condição, amar a Ele sobre todas as coisas. A segunda condição é estar pronto para morrer por Ele. E a terceira é deixar tudo por Ele. O que isso quer dizer? Que não é fácil ser discípulo, que nós temos que viver em constante luta por deixar tudo o que para nós, seres humanos, é importante por Ele. Por quê? Porque quando nós nos dedicamos a adorar, a conhecer, a aprender, a viver os ensinamentos de Cristo, a gente tem que deixar de lado tudo que o mundo nos oferece. E acreditar o seguinte, que quando nós deixamos tudo nas mãos do Senhor, Ele cuida das outras coisas. Ele cuida da nossa família, Ele cuida da nossa saúde, Ele cuida do emprego, Ele cuida de todos os detalhes. Aí ele continua afirmando assim lá em Mateus 10, o versículo 24 e 25. Aí a gente resumindo fala, basta ao discípulo ser como seu mestre. Ou seja, você não precisa se preocupar com outras coisas. Deus te dá o sustento, Deus te abençoa, te guarda. Simplesmente você tem que fazer o quê? Seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Bom, mas isso daqui nos leva a pensar, a refletir algo. Como foi que surgiu essa história de discípulo? O que isso quer dizer de fato, na prática? Como que isso começou? Bom, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, no seu tempo em que viveu aqui na Terra, Ele fez escolhas. Ele escolheu 12 homens para ser seus seguidores, seus discípulos. Tiago, João, Pedro, Mateus, tem o André, o Judas, filho de Tiago, Bartolomeu, Tomé, Judas Iscariotes, Tiago, filho de Alfeu, Felipe e Simão. Bom, 12 homens com características diferentes, com personalidades diferentes, cada um tinha qualidades, cada um tinha defeito, e o Senhor escolheu um a um para ser seus seguidores, para ser seus discípulos. E estes tinham o prazer de ouvir o Senhor falar, de aprender de perto os seus ensinamentos, de conhecer o Jesus, de aprender como era viver na terra. Mas o Senhor chegou ao fim do seu ciclo aqui. Ele cumpriu a sua missão. Ele morreu a morte de cruz, ressuscitou e também foi morar no céu. Bom, Jesus deixou eles como discípulos, mas após esse momento de Jesus voltar para o céu, esses discípulos agora tinham uma responsabilidade. Eles não eram agora mais apenas discípulos, eles se tornaram apóstolos, ou seja, ensinadores de Cristo.
E agora, cada um deles também era mestre. Esse mestre que agora ensinava sobre um mestre maior, o mestre dos mestres. E eles começaram a pregar a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor aonde eles iam, né? Eles falavam sobre o Cristo e sabe que eles começaram a ganhar almas, né? Muita conversão começou a acontecer naquela época. As pessoas começaram a querer se voltar para Cristo. E assim, cada um dos discípulos começaram a ganhar muitas almas. Só que eles estavam vivendo um período muito perigoso. Bom, nessa época, os cristãos estavam sendo perseguidos e condenados à morte. Era muito arriscado pregar a palavra do Senhor. Então, eles com sabedoria começaram a se dispersar, cada um para uma cidade, para um lugar diferente, se espalhar, né, pela localidade, porque havia acontecido algo que tinha chocado eles, né, que foi a morte do Estevão. Estevão, que também era um apóstolo, que também era um seguidor de Cristo, que também ensinava sobre Cristo. E isso fez com que eles se espalhassem ali nas redondezas, cada um foi para uma cidade. E aonde eles chegavam, eles pregavam o evangelho, falavam do amor de Cristo e mais almas se rendiam aos pés do Senhor, mesmo correndo o risco de morte. E o que acontece é que esses discípulos começaram a ficar famosos, começaram a ficar conhecidos naquele lugar. Eles começaram a ganhar fama. E a fama deles chegou até a cidade de Jerusalém. E lá na cidade de Jerusalém, um dos homens que trabalhavam na obra, que era Barnabé, foi enviado até a cidade onde ele estava, até o local onde ele estava, que era Antioquia. E lá chegando, ele pôde ver com os próprios olhos toda a obra que os discípulos estavam realizando. Barnabé ficou muito feliz com o resultado da obra que eles estavam fazendo, com a quantidade de almas que estavam se rendendo aos pés do Senhor. E ele ficou tão contente, ficou tão animado, que ele convidou esse cara aqui, ó, o Saulo. Ele convidou Saulo para ir lá junto com ele, para poder também fazer o trabalho. E olha só que interessante. Esse Saulo aqui, que agora havia se tornado discípulo de Barnabé, aprendedor com Barnabé, né, sobre Cristo, sobre os ensinamentos, sobre a palavra do Senhor, antigamente era um perseguidor do evangelho. Saulo, ele perseguia os cristãos. Saulo, inclusive, foi um dos que estavam envolvidos na morte do Estevão. Então agora ele já estava convertido ao evangelho e estava ali vivendo aquele momento tão importante na vida dele como discípulo de Barnabé, aprendendo sobre o Senhor, pregando o evangelho, e eles ficaram ali naquele local um ano ensinando a palavra, e houve muito resultado positivo. A igreja do Senhor daquela época só foi crescendo, aumentando. Foi graças a esse povo que pregou a palavra que hoje nós temos a oportunidade de conhecer o evangelho, correto? E olha só que legal. Nessa época aí, né, foi exatamente nessa época que essa palavra, esse dito que nós ouvimos hoje, né, esse chamado cristãos, foi visto naquela época pela primeira vez. A primeira vez que essa palavra cristão surgiu foi na época em que esse povo estava envolvido pregando a palavra. Então, até hoje, até os dias atuais, nós somos chamados de cristãos graças a ele. Bom, e o que nos leva a pensar, o que nos leva a refletir? Bom, primeiramente, é importante valorizar os ensinamentos que nós temos na casa do Senhor. É de extrema importância nós ouvirmos, darmos espaço no nosso coração ao que é ensinado,
Porque tudo que é ensinado ali nós vamos praticar e viver ao longo da nossa vida. Vai nos tornar mais sábios no Evangelho, vai nos tornar mais íntimos com o Senhor. Não adianta apenas ouvir falar, nós temos que viver o Evangelho para de fato nos tornarmos discípulos. E assim como o Senhor escolheu cada um desses discípulos, o Senhor também escolheu você. Você que é criança, você que é adulto, Deus escolheu você com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas diferenças. Porque Deus quer que você tenha comprometimento com o Senhor. Isso quer dizer que você possa viver totalmente para Ele. E quando isso acontecer, as demais coisas Ele vai cuidar, Ele vai guardar, Ele vai ajudar a solucionar todos os seus problemas. Portanto, se você é cristão, se você realmente é um discípulo de Cristo, valorize os ensinamentos e pratique. E se você não é, tenha a oportunidade hoje de conhecer esse Jesus e se tornar mais um membro dessa igreja grande que nós estamos construindo. Estamos construindo desde a época dos discípulos, né? E quem sabe um dia, hoje você é discípulo, né? Mas quem sabe um dia você também possa ensinar para alguém. Ensinar algo sobre o Senhor. Se você tiver a oportunidade, fale de Cristo. E por hoje, apenas medite na seguinte palavra: valorize os ensinamentos da sua igreja, valorize os ensinamentos que Deus tem te dado. Então, fica com Deus, a paz do Senhor para todos vocês e guarde essa palavra no coração, tá bom? Um abraço, até mais!